E a gente falava aqui de liberdade para falar, não falar, a gente viu a crítica do Carlos Alberto de Nóbrega ao Lula no Roda Viva. Carlos Alberto de Nóbrega, Cris, ele está muito malquisto pela Miller Leitão, pela Gleisi Hoffmann e também pelo presidente Lula, que ele usou a sua conta oficial no Twitter para tirar aquele sarrinho do humorista Carlos Alberto. Como a gente mostrou aqui ontem, o humorista disse que achava ruim que um homem sem graduação como Lula fosse eleito presidente. Ele foi rebatido pelo próprio Lula nas redes sociais. Na nova postagem, a conta oficial do governo está anunciando o Desenrola Brasil, que é o programa de negociação de dívida, mostrando uma mulher idosa com a mão no ouvido junto a um banco de praça. Uma alusão à personagem da velha surda, se é que nós podemos dizer o nome da personagem hoje em dia, né, do programa A Praça é Nossa do SBT. O texto diz o seguinte, abro aspas, nome sujo na praça já era. O governo federal está lançando um grande programa para renegociar as dívidas de 70 milhões de brasileiros. O Desenrola Brasil é para ajudar o trabalhador que se endividou na pandemia ou até 31 de dezembro de 2022. Olha aí, professor Marcelo, né? Para isso o governo é rápido. Para responder, né, algo que ofende o Lula, tá lá, o Desenrola. Agora, algo que ofende a humanidade, as freiras na Nicarágua, os presos e massacrados em Cuba, as vítimas do Maduro, as pessoas que morrem de dengue, a Délis Ortiz, que levou um murro de um segurança do GSI, tudo isso ele não se importa. Agora, mexeu com Lula no mesmo instante. Olha que coisa curiosa. O Carlos Alberto, ele tinha todo o direito de falar aquilo que ele falou. E ele não foi ofensivo, ele fez uma análise. Mesmo que ele tivesse sido ofensivo, ele tem esse direito. Curiosamente, eu discordo dele. Eu acho que o indivíduo, para ser presidente da República, não precisa ter diplomas, porque a quantidade de diplomas que não servem para nada estão expostos na sociedade brasileira e todo mundo vê. E indivíduos que que têm os seus títulos e mostram que esses títulos apenas pioraram o seu caráter também. O problema todo é que o que ele trouxe é um indivíduo, fez uma crítica a alguém que, por não ter uma qualificação supostamente, da perspectiva dele, não teria capacidade de gerir o Brasil ou gerenciar ou governar um país, porque não tinha condição de entender o que estava acontecendo diante dele. Foi a crítica que o Carlos Alberto fez. Olha, voltando a essa questão do direito de liberdade de expressão, não existe limite para liberdade de expressão. Não pode haver. Existem consequências pela tua opção, pelaquilo que você escolhe. E é uma questão do conceito de democracia. Eu tenho visto, olha, você citou o Robert Dow, é espetacular quando cita o Robert Dow. Por quê? Porque o Robert Dow traz duas coisas para entender a democracia. A democracia é o controle que nós temos dos seus governantes. Sabe por qual razão? Dizer que é o governo do povo, pelo povo, para o povo, isso é poesia barata. Nunca na história da humanidade um povo governou, nunca ele vai governar e ele não governa, mas ele pode controlar aqueles que lhe governam. É aí que está a essência da democracia. Foi isso que o Robert Dow disse quando ele falou: nós temos que ter maior inclusão social e maior contestação. Quanto mais nós caminhamos nisso, nós tendemos à democracia. O nome que a gente pode dar para um tipo de regime que configura maior contestação e maior inclusão é poliarquia. E quanto mais a poliarquia existe, mais democrático é o seu governo. Olha que coisa curiosa o Robert Dow trouxe também. Sabe uma coisa também? A rede social, ela é a voz do povo. A rede social é a voz do povo. A gente não passou a vida inteira obrigado a ouvir a voz do Brasil, que era a voz do político. Agora o político está tendo que ouvir a voz do povo e ele também não quer. Aí é que está o detalhe, Pavinato. Por quê? Porque o grau de contestação de uma sociedade define o regime que ele tem. Olha, outra coisa que o Dow trouxe, eu já encerro. Ele mostrou que a base da nossa democracia não é a Grécia. Ele falou que são os países nórdicos. Sabe por qual razão? Porque o rei, quando era escolhido rei, ele tinha que fazer um desfile montado no escudo dos seus guerreiros. E aquilo era o símbolo, que ele só continuava como rei enquanto ele tivesse a sua base firme e ele tinha credibilidade diante da base. Ou seja, é a contestação ao governo que dá democracia. Mesmo numa forma de governo monárquica dos países nórdicos, era isso que consolidava ou estabelecia o que é a democracia. Foi o que o Dow trouxe. Quando a gente pega e dá uma olhada nesses elementos, a gente entende, por exemplo, eu vou te dar o meu livro sobre a Venezuela,
Venezuela, que a gente entende por que a Venezuela destruiu a democracia. Se você só lê o índice, você vê a história do que está acontecendo na América Latina. Eu escrevi em 2019. Só pegar os últimos. Controle o consumo, tenha a postura de um verdadeiro ditador, siga sendo violento ante o país, crie leis para incentivar a repressão, deixe a oposição vencer a eleição, quebre a Constituição, e depois diga que essa reeleição... Deixa o livro assim pro pessoal. Quebre a Constituição. Eu vou deixar aqui, ó. Capa, né? Marcelo Suano. Olha, faça com que o Supremo legisle. Está aqui. Isso foi escrito... Ao prefácio de quem? Do general Mourão. Sabe por que eu estou trazendo? Não é para aparecer, eu vou te dar porque você me presenteou com o teu livro, eu estou te presenteando com o meu, eu só consegui um, senão eu daria para todos. Porque quando você olha a Crônica da Violência, que é a parte 2, e eu relato durante o governo Maduro, na hora que o Hugo Chávez morre, até a Constituinte, tanto que começa a dizer, deforme os conceitos, deforme o conceito de democracia e de Constituição e de Constituinte. É o primeiro ato para destruir um país. Por que isso aconteceu? Porque lá eles começaram buscando, entre aspas, os algoritmos para não permitir que o povo falasse o que quisesse. É dado ao povo o direito de escolher se ele vai ou não arcar com as consequências de não ter como provar aquilo que ele está dizendo. Mas eu não posso retirar esse direito de ti. Acabando com as redes sociais, impedindo por algoritmos ou levando a uma consideração que se você antecipadamente falar algo, você é preso independentemente do que você iria falar ou das consequências. Afinal de contas, não dá. Democracia, assim kratos no grego não é governo, é poder. É poder. Né? É isso. Poder do povo. Ah, mas o povo falando é muito feio, tem muito ódio. Paciência. Este é o povo que você tem, político. Este é o povo que você tem, presidente. Este é o povo que você tem, judiciário. Se a voz desse povo é odiosa, é porque vocês não cumpriram, ou os seus antecessores não ofereceram a civilidade básica que se passa através da educação de base, através da família. Vocês falharam impiedosamente. Agora, vocês querem que o kratos desse demo seja suprimido só porque é odioso, só porque pode cometer crimes. Quando você tira o kratos do demo, sobra só o demo. Sobra só o demo. E dizia Guimarães Rosa, ele tem uma passagem em Grande Sertão Veredas, que é uma passagem que Ruais dizia que é intraduzível para qualquer outro idioma. O diabo está no redemoinho. Em português, né? Redemoinho, no meio tem demo. Ele fala, o diabo está no redemoinho. E nesse redemoinho de acontecimentos, nomes novos, nomes atípicos, regulamenta, não regulamenta, amor, tributo e tudo que vem no Brasil, o diabo está no meio do redemoinho. E se tirarmos o kratos do povo, o poder do povo, só vai nos sobrar o demo, que é esse diabo do redemoinho.